Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Deus abençoe a você que se une a nós nesse momento para mais uma reflexão, mais uma meditação do nosso retiro quaresmal neste ano de 2026. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Que Deus abençoe a você e Deus abençoe aqueles que vão depois assistir, ouvir o vídeo em outro horário, em outro dia. Estamos fazendo esse caminho de preparação para as alegrias pascais, vivendo a nossa quaresma. Quaresma, que é o tempo de atravessar o deserto da vida, em meio às nossas lutas, nossas batalhas, mas também o nosso anseio, o nosso desejo de nos convertermos, de nos abrirmos para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos nesta vida. Por isso, olhamos para a nossa vida, olhamos para os mandamentos, olhamos para o plano de Deus na nossa vida e, nesse sentido, a gente procura trilhar este caminho que Deus nos chama a percorrer, corrigindo, aperfeiçoando, melhorando aquilo que nós pode ser melhorado a cada ano, a fim de que a gente vá avançando também, amadurecendo na vida cristã. Quero acolher com muito carinho os intercessores e intercessoras, que Deus os abençoe. Quero acolher também os benfeitores e benfeitoras que ajudam a nossa obra, o nosso trabalho de evangelização. Quero acolher você que já está aí interagindo, colocando aí também o seu boa noite, o seu pedido de bênção. Deus abençoe a cada um de vocês. E convido a já iniciarmos o nosso momento de meditação, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Mãe Rainha três vezes admirável, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Carlo Acutis, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Boa noite para você que está chegando agora. Lembrando nossa última reflexão, que foi quarta-feira, véspera da festa de São José. E aí nós dedicamos uma meditação sobre São José e a Quaresma. O que São José pode nos ajudar a viver melhor a Quaresma. E aí então partilhamos e refletimos à luz da Palavra de Deus vários ensinamentos que a vida de São José nos traz, né, para virmos a Quaresma. A fuga para o Egito, a volta do Egito para Israel e nessas duas viagens, né, a travessia do deserto. E a Quaresma é esse deserto. Então, podemos dizer que de certa forma São José, a Virgem Maria e Jesus foram os primeiros que viveram esse deserto nesse sentido quaresmal, dessa travessia, desse despojamento, né? Mas ao mesmo tempo deste lugar que eles almejavam chegar e que nós almejamos também, que é a Terra Prometida, é a vida nova que Deus quer nos dar neste tempo, pelo qual nos preparamos com a Quaresma, que é o tempo da Páscoa. Muito bem, e hoje nós vamos refletir sobre a confissão no sentido um pouco mais prático, né? Muitas pessoas às vezes têm dificuldades para fazer um exame de consciência, ou mesmo de entender o que é a confissão. E aí a gente vai se dedicar um pouco a isso e também para que fazendo aqui na prática o exame de consciência, a gente vai esclarecendo alguns pontos, né, da fé, da doutrina e do ensinamento da Igreja sobre os mandamentos de Deus. Nós temos a riqueza dos salmos na Bíblia que nos inspiram nas mais diversas orações. E nesse sentido, os salmos também podem ser um grande auxílio quando nós queremos nos dirigir a Deus, no sentido de pedirmos perdão pelos nossos pecados, no sentido de nos penitenciarmos, ou mesmo de render graças a Deus pelo perdão recebido do Senhor. Dois salmos que de modo particular eu gosto muito. O primeiro é o Salmo 50, em algumas Bíblias 51, mas é o famoso Salmo, o Miserere, o Salmo da Misericórdia, o Salmo que Davi escreveu, compôs, depois ali, né, daquele grande pecado que ele cometeu e depois viveu um processo de conversão, de arrependimento, e aí o fruto de tudo isso foi esse Salmo, o Salmo 50. Quando Davi lá expôs, né, o Urias, né, na linha de frente da batalha, e Urias veio perder a vida. E Davi meio que desejava isso porque queria a mulher de Urias, né? Então, mas depois disso, né, que tudo isso veio à tona e ele se humilhou diante de Deus. Por muito tempo, né, chorou este pecado, e aí esse salmo como o fruto, né, desse arrependimento. E também o Salmo 31, que é um salmo que nos ajuda, né? O Salmo 50, por exemplo, no tempo da Quaresma, vários domingos nós rezamos esse salmo como salmo responsorial. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado
e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. E assim, o salmo vai até o versículo 21, é um salmo muito bonito, E como eu disse também, o salmo 31, que também canta esta misericórdia de Deus, que aqui na Bíblia da CNBB é o Salmo 32. Feliz aquele cuja falta foi perdoada e cujo pecado foi encoberto. Feliz aquele a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Enquanto eu silenciei meu pecado, os meus ossos se consumiam e eu gemia por dias inteiros. Mas afinal, revelei meu pecado e meu delito não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor meu pecado e tu perdoaste a impiedade do meu pecado. Então esse salmo também que ajuda a gente a rezar esta misericórdia, nos prepararmos para a confissão. E aí então, nesse salmo também no versículo 8, olha que bonito. Quando o salmista diz assim: não queira ser semelhante ao cavalo, ou ao jumento, animais sem razão, pois eles têm freio e rédea para domá-los. Se assim não for, não se aproximam de ti. Porque às vezes a gente é assim, É igual o cavalo que precisa de rédea, de freio para ser domado. São as pessoas que deixam se levar pelos impulsos, pelas vontades, pelas paixões, Que às vezes é igual ao animal, precisa de rédea, de freio, senão não consegue. Esse salmo então vai dizer o que? Desse autodomínio, Que nós, por sermos humanos, e o ser humano é dotado de racionalidade, de liberdade e de vontade, então esses atributos que são próprios do ser humano, e por isso então nos dá condições de não sermos escravos, de não simplesmente nos deixarmos. É um processo, que o ser humano tem que galgar e conquistar. Muito bem. Então, fica aí como dica para você, como preparação para a confissão, Salmo 31 ou Salmo 50. E, como o padre disse, vamos caminhar um pouquinho nesta noite, procurando assim, eu tenho aqui um modelo de exame de consciência, é o que a gente usa na paróquia, e para as pessoas que querem assim se preparar antes da confissão, em casa, no momento de oração. Então aqui começa com uma oração inicial, pedindo a Deus, ao Pai, que ilumine o seu coração, o Espírito Santo que vem em seu auxílio, para poder reconhecer com humildade os pecados e confessá-los. Então, uma breve oração antes de começar o exame de consciência. E aí nós pegamos como um critério, para fazer esse autoexame, esse exame de consciência, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento. Você se lembra ainda qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui ele está resumido. Se você for lá no livro do Êxodo, ou do Deuteronômio, ele vai estar bem maior, Primeira coisa que fala lá, ouve, ó Israel. Então o primeiro mandamento é ouvir. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus.
Não terás outros deuses, além do Senhor vosso Deus. E aí vai falando tudo em relação a esse primeiro mandamento. Que Jesus no Evangelho disse assim: ouvistes o que foi dito, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Que também resume aquilo que está lá no livro do Êxodo, né? Como o primeiro mandamento do Decálogo. E a igreja, então, para ficar mais fácil para as pessoas decorarem, resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar a Deus acima, colocar Deus acima de todas as coisas. Mas aí a gente pensa assim, bom, esse mandamento eu cumpro, né? Beleza, de boa. Não faço nada contra Deus. Mas aí a gente precisa destrinchar, né? Porque existem várias maneiras, e às vezes as pessoas nem sabem, de ferir esse mandamento. E volto a dizer, desobedecer a qualquer um dos 10 mandamentos é matéria grave, é pecado grave, que precisa da absolvição sacramental, ou seja, a absolvição de um sacerdote católico, diferente dos pecados chamados veniais, dos pecados leves, que não precisam obrigatoriamente da confissão. A própria missa, o próprio ato penitencial já tem o poder de perdoar. Então, diante de cada mandamento, a gente vai se fazendo perguntas, você vai se perguntando a si mesmo, examinando a sua consciência. Por exemplo, tenho amado a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas? Então, essa pergunta é o ponto de partida, é o fundamento do primeiro mandamento. Depois, me afastei de Deus? Porque às vezes as pessoas afastam de Deus, depois voltam para Deus e esquecem que se afastaram. Mas o afastamento de Deus é um pecado. Então, se eu passei por isso, eu me afastei de Deus, fiquei sem ir na igreja, ou mesmo indo na igreja, aqui dentro o meu coração estava afastado de Deus, porque se você fez isso, Deus não estava acima de todas as coisas na sua vida. Como é que ele vai estar sobre todas as coisas se você se afasta dele? Então, é um pecado. Duvidei da existência de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Quantas vezes as pessoas podem duvidar? Será que Deus existe? Mas isso é um pecado. Como que você vai amar alguém sobre todas as coisas, duvidando se esse alguém existe? Questionando se existe ou não. Então, se já passou por você esse pensamento, é preciso confessar. Claro que às vezes é uma coisa boba, passageira, um pensamento que você mesmo fala, nossa, mas que bobagem que eu estou pensando. Claro que Deus existe. Mas às vezes é uma coisa assim, recorrente, né? Que fica ali, você fica ali com uma pulga atrás da orelha, duvidando, será que Deus existe mesmo? Aí já se torna um pecado. Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Tem gente que se revolta e se esquece de confessar esse pecado. Uma doença, sabe uma situação que isso acontece muito? É a morte de um parente, a morte de um ente querido, a morte de uma pessoa amada. Quanta gente se revolta com Deus, como se Deus fosse o culpado. Como se Deus fosse ali um inimigo, né, voraz e que roubou alguém de você. E aí a pessoa se revolta. Então esta revolta contra Deus é muito assim uma coisa pesada espiritualmente. Porque quem que se revoltou contra Deus e foi expulso do céu? Lúcifer.
Então essa revolta tem sempre algo de satânico, né? E que precisa se pedir o perdão. Tive ódio a Deus. É um pecado bem pesado, né? Mas pode ser que alguém tenha tido ódio a Deus. Tenho posto em dúvida ou negado alguma verdade revelada por Deus e como tal ensinada pela igreja? Aqui, gente, tem bastante coisa, hein? Sabe já viu aquele católico que diz assim, não, eu sou católico, mas tem certas coisas ali que eu não aceito, que eu penso diferente. É isso aqui, ó. Coloco em dúvida ou nego alguma verdade revelada por Deus, tal como ensinada pela igreja. Por exemplo, se você nega algum dos dogmas da igreja, isso é pecado grave. Se você nega alguma parte do creio, é pecado grave, né? Se, por exemplo, você quer creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos... eu não creio na comunhão dos santos. Na remissão... eu não creio na remissão dos pecados. Então, isso é matéria grave, né? Você está negando um elemento que é fundamental, básico da fé cristã. Aí vem. Tudo isso aqui, gente, primeiro um mandamento só, hein? Primeiro mandamento. Tenho rezado frequentemente... Então, a pessoa que não reza, a vida cristã, a oração, ela é uma parte essencial da fé. Quantas vezes Jesus deu exemplo e quantas vezes ele insistiu que os discípulos rezassem. Meditar a palavra de Deus. Nunca tenho tempo, não gosto, não entendo, eu não sei ler a Bíblia. Será que não entende, não sabe ou falta boa vontade? Mas aí tem tempo para tantas outras coisas. Aí vem, recebi indignamente algum sacramento? Talvez você recebeu a comunhão sem estar dignamente preparado. Então você precisa, na confissão também, peço a Deus o perdão pelas vezes que comunguei em pecado grave. Né? É tão simples pedir o perdão, né? Agora tem gente que fica ali, parece que é um orgulho, né? Uma coisa assim, não sei. Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada como mais importante na minha vida? O que é isso? Idolatria. Colocar, seja dinheiro, trabalho, divertimento, prazer, fama, poder ou qualquer outra coisa ou pessoa como o mais importante na sua vida. É idolatria. A idolatria é pecado mortal. Invoquei o maligno. Tem gente, né, que às vezes até na hora da raiva, na hora da revolta, chama o capeta, chama o diabo. Isso é pecado. E por mais que você fale, foi brincando, mas ele não leva na brincadeira. Ele leva a sério. Usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam o mal. Quanta gente. Jovens principalmente, que às vezes começa pela internet. Coisas, ocultismo, satanismo, esoterismo, e vai ali entrando para aquele mundo, aquele submundo ali, e de repente a pessoa está ali já toda envolvida com essas coisas de ocultismo, de satanismo. Uma vez um jovem partilhou comigo, né, que ele começou a entrar nessa curiosidade, né? Jovens têm sempre esse espírito de descobrir as coisas, de saber, Inicialmente ele assim, porque ele queria descobrir coisas assim contra a Igreja Católica.
Ele era católico, mas nessa coisa de jovem, de rebeldia, o que está por trás da Igreja Católica? Os segredos, né, do Vaticano e tal. Mas aí o que ele foi descobrindo? Que toda a questão do satanismo, do ocultismo, embora possam ser várias vertentes diferentes, elas vão levar sempre para um mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? Destruir a Igreja Católica. Fazer coisas contra a Igreja Católica ou contra aquilo que é o mais precioso das coisas católicas para nós, então blasfemar contra isso, ofender essas realidades, os sacramentos, os sacramentais, a própria palavra de Deus, zombar disso, fazer ritos contrários a isso. E aí, por perceber isso, ele mesmo chegou à conclusão: opa, pera lá. Então, se todas essas coisas têm o intuito de colocar a gente contra o catolicismo e a Igreja Católica, é porque a Igreja Católica tem alguma coisa que incomoda esse mundo aí. E aí ele largou mão de tudo isso. E veja, pelo próprio raciocínio, pelo próprio vendo as coisas, ele viu o quanto o mundo espiritual, né, o mundo diabólico, maquina no sentido de destruir, de desconstruir a fé católica, atacar a instituição, os nossos símbolos, nossos ritos, nossos sacramentos. Ele deu esse testemunho para mim, muito. E claro que aí ele largou mão de tudo isso. Então muitas vezes as pessoas, por curiosidade, começa a ir atrás, hoje com internet, então nem se fala. Músicas que invocam o mal, quanta música aí, seja que abertamente invoca o mal, fala contra Deus, contra Jesus, ou mensagens subliminares. Pega aí o rock, Companhia Limitada, muitas coisas, a gente sabe que tem contaminação. Não é uma coisa inocente. Falei o rock, mas hoje grande maioria aí dos estilos musicais, né? Me envolvi com coisas que invocam o mal, fui supersticioso. Às vezes as pessoas acham que a superstição é uma coisa boba. Não, a superstição ela é pecaminosa. Quantas pessoas faz isso, faz aquilo por superstição? Por quê? Porque a superstição é um ato contra a fé. Porque a partir do momento que você tem a fé em Deus e em Jesus Cristo como Salvador, você não precisa de essas simpatias, superstições, fazer isso, fazer aquilo, porque isso atenta contra a fé bíblica. Então a superstição, envolvimento, às vezes a pessoa já se envolveu com magia, ocultismo, curandeirismo, invocação de mortos e frequentar lugares contrários à fé católica. Então a gente sabe, a pessoa às vezes no desespero vai atrás dessas coisas, mas depois ela entende que aquilo ela não deveria ter feito, se arrepende, vem e pede perdão a Deus. É preciso trazer isso em confissão. Para o quê? Para romper com qualquer coisa que a pessoa tenha ali se contaminado espiritualmente com aquilo. Agora, o pior de tudo é gente que está na igreja, que tem a caminhada de fé e que às vezes fica pulando lá em outras coisas,
o que tem, né? Eu vou lá só para dar uma reforçada. Não. A gente precisa entender isso. Se na fé, na igreja, aquilo que nós precisamos, nós não recebemos de Deus ali pela oração, pelos caminhos que a igreja nos dá, porque não é para nós. Se você receber por outros caminhos, por outro jeito, por outras vias, é uma ilusão. Você vai pagar um preço caro por isso. E o diabo, ele engana e ele dá. Só que a conta vai chegar, não tenha dúvida disso. Ele é o pai da mentira. Fui procurar Deus em seitas, falsas religiões. Pratiquei a adivinhação através de astrologia, videntes, coisas semelhantes, horóscopos, amuletos, patuás, objetos esotéricos. Então tudo isso é incompatível com a fé cristã, né? Não só o católico, o evangélico, se for um evangélico, né, que realmente vive na palavra, essas coisas aqui são abomináveis aos olhos do Senhor. Acreditei em doutrinas ou ensinamentos contrários à fé, doutrinas reencarnacionistas, comunicação com espíritos, coisas semelhantes. Então, veja, quantas coisas, um mandamento, o primeiro mandamento. E aí quando o exame de consciência é para isso mesmo. É para trazer à tona coisas que num primeiro momento a gente não vai lembrar. Mas aí de repente lendo aqui, né, destrinchando como se diz, você já vai, pera lá, mas tem uma coisa aqui que agora eu lembrei. Às vezes é coisa lá do passado, mas que é importante a gente trazer em confissão. Amém? Vamos seguir? Tudo tranquilo por aí? Força, coragem, vamos em frente. Segundo mandamento, você se lembra qual que é? Não tomar o nome de Deus em vão. Não invocar o nome de Deus em vão. Aí está relacionado, de certa forma, ao primeiro mandamento ainda, mas aqui é mais específico, né? É usar o nome de Deus, o nome dos santos, as coisas sagradas, por brincadeira, por piada, de modo falso, né? Por exemplo, blasfemar, sem respeito contra Deus, falar contra Deus, contra os santos, contra as coisas santas. Aversão ao Papa, aos ministros ordenados. Usar o nome de Deus, de Jesus, de Maria, de algum santo em piadas e anedotas, em brincadeiras. Jurar sabendo que era falso o que eu prometia. Eu juro por Deus. Então está usando o nome de Deus em vão, mesmo que seja uma coisa que você está prometendo mesmo. Mas não se deve fazer isso. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita? Roguei praga? Tem gente que roga praga. Eu amaldiçoo essa pessoa. Essa pessoa vai comer o pão que o diabo amassou. Então, peça perdão a Deus na confissão. Rogar praga não é uma coisa da fé cristã, né? Fere a caridade. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que eu tenha feito a Deus ou algum santo? A pessoa fez promessa, recebeu a graça e não cumpriu a promessa. Se isso aconteceu, pelo menos pedir perdão a Deus na confissão, né, gente? Ou acho que vai ficar por isso mesmo, né? Pelo menos o ato de na confissão se lembrar de pedir perdão por esse pecado, por essa falta.
Então, sobre o segundo mandamento, né, um pouco menos assim, possibilidades, né, particularidades. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Esse mandamento é muito importante. E é um mandamento que às vezes está sendo esquecido por muitos católicos. E a gente precisa levar isso a sério. Levar isso a sério. Por quê? Porque a lei do sábado, que valia para os judeus e vale até hoje, né? Corresponde à lei do domingo para nós católicos, para nós cristãos. É um dia para ser guardado, para ser honrado como o dia de Deus, o dia do Senhor, e o dia de guardar no sentido de que não se trabalha nesse dia, e nesse dia você dedica e consagra ele a Deus pela oração, em primeiro lugar a Santa Missa, e também vivendo esse dia sadiamente, claro, com alegria, com a sua família, no descanso também, mas não como o dia da bagunça, o dia que você mais peca. Senão a gente inverte o sentido do mandamento, né? Por exemplo, então, faltar à missa sem motivo grave, trabalhar ou obrigar pessoas a trabalhar nesse dia sem grave necessidade. Claro que aí, por exemplo, uma situação que a pessoa ela é empregada, que ela depende, ela não é culpada por isso, né? Porque existe ali uma força maior que impõe isso a ela, e ela faz por necessidade. Mas aí, contanto que pelo menos um dia da semana, ela, né, como que se diz assim, supra, né, que ela compense este dia. Mas não é só ir à missa, dedicar nesse dia o tempo à família, ser mais caridoso, se lembrar dos doentes e, como o padre disse, o descanso. Então, santificar os domingos e dias de festa. As pessoas sempre têm a dúvida, né, sobre quais são as festas e os dias de preceito na igreja, não é? Quais são os dias de preceito? São todos os domingos do ano, além dos domingos, a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, que é dia 1º de janeiro, é um dia de preceito. Segundo, Corpus Christi, é um dia de preceito. Depois, 15 de agosto, que é a Assunção de Nossa Senhora, é dia de preceito, que no Brasil se celebra sempre no domingo mais próximo. Depois, dia 12 de outubro, é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é um dia de preceito. Depois, dia de Finados, é dia de preceito. 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada, é um dia de preceito. E 25 de dezembro, que é o Natal. Então, são esses os dias de preceito, que faltar à missa incorre em pecado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias no ano. Além de todos os domingos, como o padre já disse. Então, muitas solenidades, festas não são preceito. Quarta-feira de cinzas não é preceito. Quinta-feira santa, sexta-feira santa não é preceito, né? E aí o sábado ou o domingo, né? Que aí o sábado corresponde ao domingo, aí se torna um preceito. São José não é preceito aqui no Brasil. Olha que coisa interessante, tem dessas coisas também, né? No restante do mundo, a solenidade de São José é preceito. No Brasil, por uma concessão da Santa Sé, a pedido da CNBB, São José não é preceito, embora seja uma solenidade muito importante.
Então, na dúvida, você, pode consultar aí pela internet, que é fácil achar quais são verdadeiramente os dias de preceito ao longo do ano na Igreja Católica. Então, tudo isso é relacionado ao terceiro mandamento. Vamos para o quarto? Sim ou não? Animados? Veja, os 3 primeiros mandamentos correspondem à primeira tábua, todos referentes a Deus. Amar a Deus, não tomar seu nome em vão, guardar domingos e festas. Segunda tábua são os mandamentos que se relacionam ao próximo. Olha que interessante. Ao próximo. E começando pelo quarto mandamento, que é pai e mãe. Honrar pai e mãe. Aí a gente já precisa se perguntar, como é que está a obediência aos pais? Não só a obediência, porque a obediência está aqui muito relacionada à submissão, Mas tem que ir além disso. Por exemplo, o amor, a gratidão, o respeito a eles. Respeitar. A ajuda espiritual, mas também material quando eles precisam. E a gente tem condições de ajudar. Nossa, felizmente, quanto pai, quanto mãe que o filho, a filha às vezes deixa aí entregue, à própria sorte. Entristeci meus pais com as minhas atitudes, palavras e comportamentos. Está ligado a esse quarto mandamento. Abandonei-os na velhice, na doença. Rezo por eles. Então tudo isso relacionado aos pais. Mas aqui também entra um pouco, estendendo mais, os pecados contra a família. De brigar com os irmãos, maltratá-los. Em relação aos filhos, a negligência, a omissão em não transmitir a fé. Defender os filhos do pecado. Dar maus exemplos aos próprios filhos. Ser amável com pessoas de fora e dentro de casa, com os de casa, ser chato, intolerante, mal-humorado, ranzinza, coração cascudo, ser, ofender. Em relação ao cônjuge, tratei bem, se ofendi, magoei, as discussões, e às vezes discussões na frente dos filhos, que é péssimo. Acho que uma das coisas mais traumatizantes para uma criança, para um adolescente, acho que para qualquer filho, é assistir os pais brigando, discutindo na frente deles. O perdão, como se está vivendo o perdão para com a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Ajudar aquele membro da família que talvez tenha uma necessidade, seja espiritual ou material. Então, quanta coisa embutido aqui no quarto mandamento. Que às vezes a gente pensa, honrar pai e mãe, eu honro. Mas tente ir mais além, os pecados no seio da família. Seja em relação aos seus pais, aos seus filhos, aos irmãos, aqueles cônjuges, aqueles que estão ao seu redor. E aí a gente vai avançando um pouco mais. O que pode ser, vamos dizer assim, em relação ao próximo, mais importante então são os nossos pais, é a família. Depois disso, que é o mandamento de não matar, que é a vida, com também o respeito à vida para com os de fora. E aqui o mandamento de não matar, que não significa não só o não matar, fisicamente. O que Jesus falou? Ouvistes o que foi dito: não matarás, eu porém vos digo,
aquele que chamar o seu irmão de tolo, de patife, bababá, bababá. Se tiveres levando a sua oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, né? Vai, deixa a tua oferta, reconcilia. Tá tudo dentro do 5º mandamento. Causei prejuízo ao próximo com palavras ou obras? Desejei mal a alguém? Agredi alguém? Me deixei levar pela ira? Pensamentos de vingança? Guardo ódio, rancor? Alimento ressentimento? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Feri ou tentei tirar a vida de alguém? Pratiquei ou facilitei o crime do aborto? O crime e o pecado, né? O aborto é 2 coisas, né? De ser crime é pecado mortal. Pecado de excomunhão, inclusive, né? Defendi o aborto. Fui imprudente na condução de veículos, pondo a própria vida ou a vida de outros em risco. Atentei contra a minha própria vida. Alimentei pensamentos de suicídio. Entra também nesse sentido de prejudicar a própria vida, né? Embriaguez, a gula, drogas. Escandalizei o próximo, elevando-o ao pecado com as minhas conversas, meu modo de vestir, ou convidando-o a praticar alguma má ação, algum pecado. Como sou no meu vestir? Me visto com decência ou sou sensual e provocante? Tenho algum vício? Então veja, né? São perguntas que a gente precisa ir se fazendo e ir gravando, né? Ou seja, anotando ou gravando aqui na cuca, né? Quem é bom de cabeça, de memória, para na confissão se apresentar. Seguindo o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade, também igual aos outros. A igreja resumiu aqui num princípio mais abrangente, porque lá no Antigo Testamento, qual é o mandamento? Não adulterarás. Mas aí a gente pega o Novo Testamento, o que Jesus fala? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para alguém, para a mulher, e cobiça e deseja no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, por isso, assim, não é só, né, vamos dizer, as vias de fato, mas pensamentos e desejos contra a castidade, cobiçar pelo olhar, pornografia, qualquer tipo de prazer sexual fora do ato conjugal, respeitar o corpo da outra pessoa, namoro, noivado. Pequei contra a castidade por atos, sozinho, masturbação, acompanhado, adultério ou fornicação. Vivo com alguém sem ser casado na igreja, é um estado constante de fornicação isso. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos, usei métodos ou procedimentos contraceptivos artificiais para evitar filhos, faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações. Então, tudo isso aqui, 6º mandamento. Então, assim, trazer isso na confissão é importante. Por que é importante? Para você se libertar disso. Para você não carregar mais a culpa, o fardo. Receber o perdão de Deus. Mesmo que você recaia, mesmo que você incida nova. Não, a questão é importante sempre se confessar. Deus é aquele que está disposto a nos perdoar. Quando a gente reconhece e pede perdão. O amanhã, o depois pertence a Deus. Senhor, dai-me a graça de não mais pecar. Mas reconhecer quando a gente pecou.
Sétimo mandamento, sétimo e o décimo, aqui juntados, unidos num só, né? O sétimo que é não furtar e o décimo que é não cobiçar as coisas alheias. Então aqui entra, por exemplo, o roubo, seja de dinheiro, seja de objetos, a inveja, a cobiça, ser injusto no pagamento, por exemplo, de funcionários, sonegar impostos, pegar coisas emprestadas e não devolver intencionalmente, aproveitar-me da desgraça alheia, prejudicar o próximo através dos seus bens, enganar alguém cobrando mais do que o valor combinado, alterar a quantidade ou a qualidade dos bens ou dos serviços prestados, é o famoso vender gato por lebre, né? Desperdiçar dinheiro em jogo e outras coisas desnecessárias ou supérfluas. Eu soube aceitar com espírito cristão a escassez, momentos de dificuldades na vida, ou deixo-me vencer pela murmuração, pela revolta contra Deus? Fui ganancioso, consumista, materialista? Então aqui está muito relacionado ao sétimo e ao décimo mandamento. E por fim, o oitavo mandamento. Você se lembra ainda qual que é o oitavo mandamento? A linguinha, né? Esse. Todo mundo tem que tomar cuidado, né, gente? Raramente a gente não peca por esse mandamento, desobedecendo esse mandamento. O oitavo mandamento diz: não levantar falso testemunho. Mas também aqui a gente precisa ver isso de uma maneira mais abrangente, que é todo pecado da língua, né? Seja o jurar falso, mentir, murmurar, fofocar. Então entra a mentira, revelar segredos, defeitos graves, alheios, mesmo que sejam reais, mas se eles não são conhecidos pelos outros, eu falto com a caridade. O que isso vai ajudar aquela pessoa? Vai contribuir para ela ser melhor? Vai ajudar em alguma coisa? Então por que eu tenho que sair falando? Calúnia, difamação, disse mal dos outros baseando-me apenas em coisas que ouvi dizer. Tem gente que ouve uma coisa e já sai contando para Deus e o mundo, mas você sabe se isso é verdade? Gente, isso é pecado. Não é só um defeito de caráter, é pecado. Colaborei nas minhas conversas com calúnia, difamação, murmuração, que tem gente que não fala, mas quando vê o outro falando, aí incita e põe mais lenha na fogueira ainda. Semeei discórdias, inimizades. Tem gente que não fala mal, mas adora ouvir falar mal dos outros. Oh, meu Deus do céu. Caio facilmente na fofoca, julguei as pessoas em pensamento. Então veja, oitavo mandamento, gente. Então, padre, mas o senhor está falando aí, eu faço, padre, o que eu faço? Então, bem-vindo ao mundo, né? Nós somos pecadores, então isso aqui é para a gente ver o nosso estado. Então, mas isso aqui não é para nos desesperar, é para nos dar o norte, é para fazer a gente se olhar e trazer para diante de Deus. Senhor, eu sou isso aqui. Eu sou essa miséria aqui. Eu não quero ser mais assim, mas
eu preciso do Senhor. Em primeiro lugar, me perdoe. E segundo, dai-me a tua graça para eu não ser mais assim. É isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente tem que realmente dar esse passo. Então vejam, filhos e filhas, os 10 mandamentos. Então é só tudo isso, padre? Bem, mais ou menos, né? A gente poderia falar aqui dos 5 mandamentos da igreja, que é participar da missa aos domingos e dias de guarda, confessar-se pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, jejuar e abster-se de carne nos dias prescritos. Qual que é os dias de jejum? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. 2 dias no ano. Jejum. Ah, não preciso fazer nos outros? Não é obrigatório canonicamente, mas é salutar, é saudável, é bem-vindo, mas não é uma obrigação. E a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, que você pode substituir por uma outra penitência, mas não é ficar sem fazer nada. E o quinto, que é ajudar a igreja em suas necessidades, que a maneira mais prática disso é através do dízimo, né? Sendo dizimista na sua igreja, na sua comunidade. Podemos falar também dos pecados capitais, os 7 pecados capitais, soberba, que é o orgulho, a vaidade, né? A ira, tem gente que é irada. Tem gente que é irada, gente, tá no comportamento, tá no temperamento da pessoa, né? O colérico. Ele tem uma ira, né? É muito perceptível isso no temperamento colérico. Se ira muito facilmente. Depois, avareza ou ganância, mesma coisa, né? A avareza é, por exemplo, aquele apego, aquela coisa assim, né, naquilo que tem. A ganância, eu nunca estou satisfeito, eu quero mais. A inveja, a gula, a luxúria e a preguiça, né, que também podemos chamar a assídia. Então veja, um simples modelinho de exame de consciência para se utilizar antes da confissão. Então isso aqui você não consegue fazer em menos de meia hora para fazer um bom exame de consciência, mas é super necessário. Pelo menos uma vez por ano, gente, pelo menos uma vez por ano, não é? Aqui tem um ato de contrição, né, que eu coloquei, tá, várias, que você pode rezar também antes da confissão, não precisa ser na hora, dentro da confissão. E assim então nós vamos vivendo a quaresma como esse tempo de arrependimento, de busca de conversão, para que a Páscoa não se resuma só em chocolate e ovo de Páscoa e colomba pascal, não, que a Páscoa seja espiritualmente algo que te faça renovar, crescer. Então, que a gente ainda possa aproveitar, né? Esses dias aí, temos aí a 5ª semana da quaresma, depois a Semana Santa. Vamos viver bem, vamos levar a sério, vamos dar a Jesus, né, o que Ele merece mesmo, do nosso amor, do nosso desejo de nos tornarmos melhores de alguma forma, para colhermos bons frutos de todo esse caminho e de todo esse processo. Vamos rezar pedindo que Deus venha em auxílio de nossas fraquezas, nossas misérias, nos dando a consciência, nos dando o desejo de conversão, nos dando arrependimento dos nossos pecados. Porque também tem isso, às vezes, a gente sabe que pecou, mas não se arrepende. É preciso pedir a graça do arrependimento. É um dom de Deus, mas isso também a gente conquista na oração. Por isso,
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Nós já vos bendizemos por tudo aquilo que essas reflexões foram trazendo ao coração das pessoas e que o Senhor possa, a partir disso, ajudá-las a viverem o seu processo de verdadeiro arrependimento, de confissão dos seus pecados, a fim de que tudo isso seja colocado aos pés da cruz de Jesus, para que o sangue de Jesus lave e purifique, Senhor, de todo mal. E assim, libertos, renovados, no Teu amor e na Tua misericórdia, possamos reviver para algo novo que Deus tem para nos dar nesse tempo pascal. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, todo o seu final de semana, a bênção do Deus de infinito amor. O Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Segunda-feira, com a graça de Deus, estamos aqui para a 15ª meditação da nossa quaresma.